Olá! Esse podcast é referente à disciplina de neonatologia de pequenos animais e essa voz que você está ouvindo é de Igor Gabriel, aluno do 7º período de Medicina Veterinária no IFPB. Espero que todos vocês estejam bem e hoje nós iremos falar um pouco sobre a semiologia do recém-nascido de companhia. Imaginemos que o diagnóstico de uma doença é como um quebra-cabeças. O papel do médico veterinário é montar esse quebra-cabeças a fim de encontrar a solução para o problema, que no caso é a enfermidade ou afecção de um neonato. As peças do quebra-cabeças inicialmente estão todas espalhadas. A semiologia é o método pelo qual o veterinário irá encontrar a lógica de montagem. Através dessa simples analogia, você já pode perceber que a semiologia é vital para a construção de um diagnóstico correto. Portanto, esse assunto deve ser conhecido de todos os estudantes e profissionais que desejam realizar diagnósticos cada vez mais precisos em seus pacientes. Nós sabemos que há uma dificuldade maior em se executar alguns exames em animais recém-nascidos. Dificuldade essa que endossa ainda mais a necessidade de se estudar sobre esse assunto. Hoje nós iremos percorrer um caminho através desse mapa mental, que é uma ferramenta com propósito didático. Os mapas mentais estão cada vez mais presentes na academia, que aos poucos vai se atualizando e permitindo que novas metodologias de ensino tenham espaço. Bom, o primeiro passo do exame clínico do paciente neonato, assim como qualquer outro, é a identificação do paciente. Apesar de parecer irrelevante e muitas vezes é até negligenciada, essa identificação já pode nos trazer muitas informações. O histórico de vida desse paciente é limitado, ele nasceu agora, e nós devemos nos lembrar que os aspectos relacionados aos progenitores desse animal são essenciais. A qualidade da saúde do neonato depende em grande parte da saúde da mãe durante a gestação. Muitas vezes nós iremos nos deparar com animais natimortos, onde 3 sobreviveram e um não, por exemplo, em uma ninhada. E os dados da identificação já nos vão ser muito importantes. Algumas raças pequenas ou braquicefálicas, como os bulldogs, apresentam dificuldades em realizar partos normais, muitos apresentam distocia, e esses dados já nos dizem muita coisa. Saber a raça do animal e a idade já nos diz muita coisa. Animais idosos ou muito jovens, por exemplo, também possuem uma tendência maior a terem problemas na hora do parto. E isso interfere na saúde dos neonatos. A idade do neonato pode determinar se há demora na abertura dos olhos, por exemplo, das orelhas, ou se ele está dormindo mais do que o normal, que são indícios que há um problema ali. Então, na maioria das vezes, nós precisaremos coletar tanto os dados do paciente, o neonato, quanto dos seus progenitores. A procedência desse animal também deve ser levada em conta, porque muitas vezes nós recebemos animais de canis, gatis, onde há uma alta concentração de animais convivendo no mesmo local, que facilita sim a transmissão de doenças, entre outros aspectos relacionados ao ambiente onde o animal vive. Embora também seja negligenciada ou subestimada, a anamnese é capaz de direcionar o clínico rumo ao diagnóstico correto e evitar que o veterinário fique imaginando 1001 possibilidades que não passam nem perto do que está ocorrendo com o animal. A anamnese deve conter dados reprodutivos, gestacionais, a respeito do parto, da ninhada e particularmente do recém-nascido. A saúde dos progenitores influencia não somente a fertilidade e a fecundidade, como também a gestação, a lactação e o bem-estar dos neonatos. Por isso, é de suma importância investigar se durante a gestação houve algum trauma, ocorrência de doenças infecciosas ou problemas na hora da cópula. Também é importante coletar informações sobre doenças hereditárias, como displasia coxofemoral e doença renal policística. Também é muito importante perguntar sobre os aspectos relacionados às crias anteriores. Exemplo, se houveram natimortos ou malformados, abortos, canibalismo, se houve distocia, etc.
A nutrição da mãe durante a gestação é um ponto importante e deve ser questionado e detalhado, já que tanto a superalimentação quanto períodos de desnutrição podem influenciar de maneira negativa sobre a saúde do feto. Também deve ser perguntado se houve vacinação e vermifugação durante o período gestacional. A exposição da fêmea a ambientes contaminados ou animais infectados, particularmente durante a 3ª e 4ª semana de gestação, pode induzir o aborto tardio e a morte neonatal precoce. E ambos são associados a numerosas causas virais, bacterianas e infecciosas. Portanto, é necessário fazer perguntas sobre esse ambiente, tanto da mãe como dos filhotes, sobre os animais contactantes e qualquer afecção materna, inclusive se houveram traumas que possam acarretar o deslocamento parcial da placenta durante a gestação. O local do parto deve ser investigado, assim como aspectos relacionados à limpeza do mesmo, temperatura, umidade e também a presença de ruídos. É muito comum que o tutor medique o seu animal sem orientação de um médico veterinário. Portanto, é de suma importância que nós perguntemos sobre a utilização de qualquer fármaco durante o período gestacional. Durante o exame físico geral, é importante que, se possível, nós avaliemos também a mãe. Nós avaliaremos a condição corporal dessa mãe, o peso, a temperatura, a hidratação, os padrões cardiorrespiratórios, como frequência cardíaca e frequência respiratória, se há secreções vaginais, oculares, nasais, se os linfonodos estão normais ou se estão aumentados de tamanho, como é que está a conformação corporal desse animal e o leite. Já no neonato, nós iremos avaliar alguns parâmetros a mais, como condição corporal, comportamento, atitude, sua postura, o peso, a temperatura, hidratação, coloração das mucosas, parâmetros vitais, linfonodos e alguns reflexos como de sucção, de endireitamento e de procura. Também o reflexo anogenital, que é o responsável pela micção e defecação. O exame físico específico, ele pode ser dividido em dois: cabeça e pescoço, e abdômen e membros pélvicos. Na cabeça e pescoço, nós iremos avaliar os olhos, observar a abertura das pálpebras e das orelhas. Também observar a fontanela, as narinas, se há obstrução, estenose, corrimento, o formato dessas narinas, a boca, se há alguma anormalidade nos lábios, se há fenda palatina, que é relativamente comum, se há má oclusão, os linfonodos e glândulas salivares, como é que estão, reflexo de ameaça, reflexo pupilar à luz, tônus mandibular, reflexo de deglutição, onde a gente está avaliando os pais de nervos cranianos, os membros torácicos e o tórax desse animal. A gente precisa fazer uma inspeção, uma palpação, fazer a flexão e extensão das articulações, observar a conformação torácica, o padrão respiratório, a frequência respiratória e evidências de dispneia, por exemplo. Também a gente deve fazer a palpação das costelas, do externo e da coluna e auscultar esse animal para observar o ritmo, se há sons anormais, cardíacos ou respiratórios. No abdômen e membros pélvicos, nós iremos realizar a inspeção para observar o tamanho, a coloração da pele, a cicatriz umbilical, a região anogenital, perineal e genital externa. Observar se tudo isso está normal. Também vamos observar a conformação da cauda. Deve-se fazer também a palpação. Observar se o estômago está repleto, os rins como estão, intestinos e bexiga. Podemos fazer também a flexão e extensão das articulações. Por fim, nós podemos lançar mão de exames complementares. Lembrando que esses exames são mais difíceis de ser realizados
em animais neonatos devido à sua fragilidade e também ao seu tamanho. Mas nós podemos realizar testes de glicemia, hematócrito, proteína total, esfregaço sanguíneo, ureia, densidade de sedimento urinário, um hemograma, um perfil renal e hepático, um exame radiográfico, uma ultrassonografia, um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Lembrando que nós devemos sempre observar se aquele paciente está em condições de ser submetido a um desses exames, tendo em vista o seu estado de saúde, tá certo?